Boa noite, irmãos. Graça e paz. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor para nos amparar em toda a nossa vida, inclusive esse momento diferenciado que o mundo está passando e nós, como igreja aqui em Pesqueira também. Então, vamos orar, agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Precioso Deus, muito obrigada pela tua bondade para conosco. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. Obrigada pelas lutas, obrigada pelas vitórias. Ó Pai, como igreja do Senhor, nós queremos, uma vez mais, dizer que queremos continuar, precisamos continuar firmes nas promessas do Senhor, agarrados na Tua palavra, agarrados na única esperança que jamais falhará, que é a Tua verdade, o Teu consolo, que habita em nós, que é manifestado em nós através da ação do Teu amado Espírito. Por isso, Senhor, uma vez mais, nessa noite, aquece o nosso coração com a meditação da Tua palavra, com os louvores entoados a Ti. Alcança as pessoas que ouvirão essa mensagem através das mídias, para que o Teu nome seja glorificado. Em o nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias, lá no Salmo 42, vamos fazer essa leitura devocional essa noite. Salmo 42, do 1 ao 11. Vamos ler o Salmo todo, ele é curtinho. Queria que você pudesse não só lê-lo, mas meditar no mesmo. Ele fala de um desejo profundo do coração do salmista. O salmista está desejoso, sim, como a corça deseja as correntes das águas. E nessa noite possa ser o desejo do teu coração. Está sedendo por Deus, está desejoso de Deus. E o salmista diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite, enquanto me dize continuamente: meu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma. E como passava eu com a multidão de povo, que os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte de Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigaram-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela nos encoraja a confiar no Senhor, a colocar diante de Ti as nossas dores. Senhor, nos ajuda. Sabe a nossa pequenez, a nossa incapacidade, Senhor, diante de tantas coisas que nos sobrevêm. Então, nos ajuda. Que nessa noite nós possamos verdadeiramente ter um cântico nos lábios para glorificar o Teu nome. Muito obrigado por essa leitura. Em nome de Jesus. Amém.
que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura a noite, mas quando o dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas
todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Jó. Quero meditar um pouquinho com vocês nesse livro. Esse livro de Jó, ele é uma explosão de louvor a Deus. Nós acabamos de cantar ele a glória, e verdadeiramente a glória deve ser dada a ele. E o livro de Jó vai nos ensinar isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, do 1 ao 12, nós vamos fazer essa leitura. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia para acompanhar, você que está aí nos assistindo, a gravação, que você possa acompanhar a leitura no livro de Jó. Então, Jó, capítulo 1, do 1 ao 12, diz assim: Havia um homem na casa de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava,
levantando-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o secaste de Sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente quanto ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelos exemplos que podemos encontrar na mesma. E rogamos no nome de Jesus que nós vamos aprender o verdadeiro louvor que pode estar nos nossos lábios, mesmo quando a tragédia chega na nossa porta. Ó Deus, nos ensina, nos faz ser verdadeiros adoradores, independente das circunstâncias da vida, independente dos momentos. E nós vamos aprender com Jó. No nome de Jesus, amém. Então, queridos, o livro de Jó é conhecido como o livro da dor, o livro do sofrimento. Quase todos os capítulos do livro de Jó, nós vamos encontrar perda, dificuldades, lágrimas, doença, desprezo, planto. É isso que nós encontramos no livro de Jó. Jó tinha todos os motivos para reclamar de Deus. Jó tinha todos os motivos para blasfemar contra Deus. Jó tinha todos os motivos para duvidar da existência de Deus. Jó tinha tudo para questionar a soberania de Deus. Mas Jó não fez isso. É interessante que o testemunho que Jó tem é incomum, porque o testemunho de Jó não foi dado por homens, não foi dado pela sociedade, não foi dado por pessoas. O testemunho de Jó foi o próprio Deus quem falou ao seu respeito. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que coisa! Já pensou um homem nascido na iniquidade, formado no pecado, cheio de falha, receber um elogio da boca de Deus do tamanho que Jó recebeu? Deus perguntou ao diabo: viste meu servo Jó, íntegro, reto, temente, que se desvia do mal? Imagine se Deus perguntasse para alguém a respeito de nós, de mim ou de você: visse meu servo fulano, o que será que Deus diria ao nosso respeito? Qual o conceito que Deus teria de nós? Porque Deus nos conhece profundamente. Deus conhece a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso coração. O que é que Deus diria a respeito de nós? Se Deus perguntasse ao diabo a respeito de nós, o que é que ele diria de nós? A respeito de Jó, ele disse que era um homem temente, um homem que se desviava do mal, íntegro e reto. A Bíblia diz que Jó era um homem que adorava a Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem que incentivava seus filhos a adorarem a Deus. Poucas pessoas na Bíblia nós vamos ver investindo nessa área.
Poucos homens na Bíblia investiram tanto nessa área familiar como Jó investiu. Talvez Josué, lá no capítulo 24 de Josué, tem um texto que talvez nos mostre que Josué também fez isso, que Josué também investiu na vida da família, ou que estaria investindo na vida da sua família. Josué 24:15, dá-nos entender que Josué também havia feito esse investimento na vida da família, na vida dos filhos. Diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem se viram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, nesses dias de pandemia, nesses dias de distanciamento, nesses dias difíceis da igreja se reunir, por causa de tantos decretos que estão aí diante de nós, mais do que nunca, se faz necessário investir em Deus. Investir nas coisas de Deus. É o mais profundo investimento que você pode fazer. É investir em Deus. Investir na vida dos seus filhos com relação a Deus. Esses dias tão complicados, onde a igreja tem se reunido tão pouco para orar, para estudar, para meditar. Dias que nós estamos mais em casa, nós precisamos fazer esse investimento, assim como fez Jó. A Bíblia diz que as notícias a Jó chegava de forma contínua. Eram notícias que iam chegando de contra-gota. Saía um mensageiro, chegava outro. Saía um mensageiro, chegava outro. E não era nada notícias boas. Cada um trazia uma notícia pior. Uma notícia mais terrível. Veja o versículo 14 ao 19. Vai nos dizer isso. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os dois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e o levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para trazer-te. Era assim, só notícias boas, só notícia legal sobre a vida de Jó. Era tragédia em cima de tragédia. Então, por que será que o maior louvor que pode sair da boca de um ser humano a Deus está no livro de Jó? Porque geralmente nós, seres humanos, temos a tendência de louvar a Deus quando tudo está bem, quando tudo caminha tranquilo, quando a despensa está cheia, quando o emprego está assegurado, quando a notícia médica é positiva a nosso favor, quando o check-up está ok. E aí sai dos nossos lábios um glória e um aleluia, um amém poderoso. Geralmente a gente vem para a igreja com um sorriso largo, quando tudo na vida está caminhando bem, quando tudo está dando certo a meu favor. Quando tudo caminha bem, geralmente a gente dá um culto de ações de graça. Geralmente a gente faz assim, porque nós temos a tendência de louvar a Deus só quando tudo está bem. Mas o livro de Jó nos mostra que Jó recebeu muitas notícias terríveis, muitas notícias ruins. Queridos, Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus nos livre de nós passarmos pelo 1/3 do que Jó passou. Deus nos livre de passar por essas tragédias que veio sobre a vida de Jó. E aí o que nos chama a atenção nesse livro é que diante de tudo que acontecia, ou de tudo que aconteceu, nós não vamos ver Jó revoltado com Deus. Nós não vamos ver Jó xingando Deus, reclamando de Deus. Jó não diz nada contra Deus. Infelizmente, tem muita gente por aí que incorpora o espírito da mulher de Jó. Veja o versículo 9, do capítulo 1. Então, desculpe-me, acho que é o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Veja o que essa mulher diz. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Gente, tem muita gente por aí fazendo isso. Revoltada, com raiva de Deus, chateada com Deus, questionando Deus, a sua existência, o seu amor, o seu poder. Tem muita gente por aí. E só uma reserva aqui. Eita, que mulher ruim essa mulher de Jó. Gente, casar com uma mulher dessa era melhor viver só. Eita, bichinha ruim. Eu acho que ela disse para Jó assim: Jó, esse Deus que tu diz que é teu Deus, na verdade não é Deus, é o diabo. Esse Deus que tu diz que é teu Deus, Jó, é teu inimigo. O que adianta, Jó, tu ser fiel a esse Deus? O que adianta tu seguir esse Deus? O que adianta tu ser crente, Jó? O que adianta tu ir para a igreja? Eu não sei se vocês já escutaram comentários assim. Eu já escutei vários. De pessoas que entram na igreja, começam a viver a vida da igreja e de repente N coisas começam a acontecer. E muitas vezes a pessoa associa os acontecimentos ruins ao fato dela ter entrado na igreja. Eu lembro que com 15 dias de novo convertido, eu perdi meu emprego, sem ter nem para quê. 15 dias, fui mandado embora. Quando eu entrei na igreja. Não tem nenhum lugar da Bíblia, queridos, que diz que nós estamos livres dessas coisas. Que nós estamos numa redoma. Que nós estamos protegidos de tudo e de todos. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que nós estamos blindados de perdas, de lutas, de dificuldade, de momentos ruins. O próprio Jesus deixou isso bem claro para nós. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele deixou isso bem claro. João 16, 33, Jesus disse assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, nós não entramos na igreja, nós não nos tornamos crentes para sermos blindados. Nós entramos na igreja porque nós precisamos resolver o pior de todos os problemas da vida humana, o pior de todos os problemas da existência humana, que é o pecado. Eu aceito a Jesus não para me livrar dos problemas desse mundo. Eu aceito a Jesus não para não adoecer. Eu não aceito a Jesus para não ter perdas, para não ter sofrimentos. Não! Eu aceito a Jesus porque eu preciso resolver algo que só Ele pode resolver, o pecado. Que pode me levar para uma eternidade longe dEle. Que pode me levar para um sofrimento eterno. Por mais que eu e você venhamos a sofrer nesse mundo, passar por lutas, por dificuldades, a Bíblia diz que tem um refrigério para nós. A Bíblia diz que tem uma eternidade ao lado do Senhor. A Bíblia diz que nós iremos morar eternamente com Ele. Essa é a promessa da palavra de Deus.
Gente, a Bíblia diz que a doença de Jó era terrível. O corpo de Jó estava tomado de chagas. A Bíblia diz que Jó fedia à distância. A Bíblia diz que Jó se coçava com caco de telha. E além disso, tinha os amigos de Jó para atiçar, para piorar a situação. Ainda tinha a mulher dele, que era a pior de todas. Gente, tem pessoas que às vezes vêm nos visitar no sofrimento, na luta, na dificuldade, que era melhor que não viesse. Porque às vezes só aumenta mais o nosso tormento. Era mais ou menos esses amigos de Jó. Mas o versículo 20 do capítulo 1, gente, é a coroação. É a coroação. A Bíblia diz assim, ó, versículo 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Lançou-se em terra e adorou. Porque o verdadeiro adorador a Deus, gente, o adora independente das circunstâncias dessa vida. Independente se está com dor ou sem dor. Independente se teve prejuízo ou não teve prejuízo. Independente se está saudável ou não está saudável. Independente se o resultado é positivo. Independente, o verdadeiro adorador adora a Deus. Independente da abundância ou da escassez. Porque o verdadeiro louvor não depende das emoções, dos sentimentos, não depende das circunstâncias. Jó não ficou feliz, claro. Claro que Jó não ficou dizendo assim, que bom, que maravilha está acontecendo comigo, que legal. Jó não ficou batendo palma. Claro que Jó não ficou saltitante, não. Jó não ficou alegre, claro que não. Mas diante de toda a tragédia, diante de toda a perda, diante de toda a notícia ruim, a Bíblia diz que Jó rasgou as roupas e rapou a cabeça. Gente, naquela cultura, fazer isso era um sinal externo de algo muito grande que estava acontecendo no seu interior. Era a exteriorização da dor, do sofrimento. Porque nós temos que entender que Jó era ser humano. Nas veias de Jó não corria ferro, não. Ácido, não. Era sangue como corre nas nossas veias. Por isso que a Bíblia diz que quando Jó escutou essas notícias, ele rasgou a roupa, rapou a cabeça, numa atitude de humilhação, de quebrantamento. Jó está dizendo, a minha dor é profunda. Jó está dizendo, eu estou sofrendo. Jó não quis maquiar uma situação. Jó não quis nuviar uma situação. Jó não quis esconder a sua dor. Queridos, nos sofrimentos da vida, chore. Chorar é importante. Chorar revela a sensibilidade da alma. Chorar nos ajuda a botar para fora as tensões. Jó não ficou escondendo, Jó não incorporou a teologia da prosperidade, que crente não chora, que crente é forte, que crente não adoece. Não! Jó chorou, Jó se humilhou. Jó não ficou dizendo, não, isso não está acontecendo, não, é mentirinha, é brincadeira, não. Jó disse, a situação é difícil, a dor é grande, o momento é complicado. Por isso que esse livro de Jó nos revela a profundidade da sinceridade no coração de um homem no louvor a Deus. O louvor na Bíblia, no grego, significa elogios.
Quando você está louvando a Deus, você está elogiando a Deus. Por isso que a Bíblia condena pessoas que auto se elogia, que auto se exalta. Quando você estiver conversando com uma pessoa, ou você escutar uma conversa de uma pessoa e ela começar a dizer assim: eu faço isso, eu sou assim, eu fazia assim. Cuidado. Isso pode ser um alto louvor. E a Bíblia condena, porque o único que é merecedor de louvor é Deus. E a Bíblia diz que Jó adorou a Deus. Jó se joga no chão, prostrado, humilhado. Gente, o verdadeiro louvor não é aquele que é ensaiado. Né? Tem gente que ensaia louvores a Deus. Não estou falando de louvor música. Mas tem gente que louvor a Deus é aquele que você prepara. Não. O verdadeiro louvor sai de um coração, às vezes, que está machucado, com dor, com perdas. Porque o louvor a Deus é independente do que meus olhos veem. É independente daquilo que eu sinto. Esse é o verdadeiro louvor a Deus. E Jó fez isso. Ele louvou a Deus em meio àquela situação que ele estava passando. Ele poderia explodir de raiva, de ressentimento contra Deus, mas não. A Bíblia diz que ele se prostrou e adorou o Senhor. Ele se humilha diante de Deus. Ele se humilha na presença do Senhor. Eu não sei qual é a tua dor. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a tua crise. Eu não sei qual é as tuas dificuldades. Eu não sei qual é a tua doença. Mas uma coisa eu sei. Faça desse momento uma oportunidade única de adorar a Deus. Por isso que o livro de Jó é uma explosão de louvor a Deus em meio às tragédias que podem se abater sobre a raça humana. Nós vivemos dias de muitas reclamações, de muitas dúvidas, de muitos questionamentos com relação a tantas coisas e com relação a Deus. Mas nós não podemos perder nunca o louvor a Deus, independente das circunstâncias que venham sobre as nossas vidas. O louvor a Deus não está atrelado às coisas boas. Ele é independente das coisas ruins. Então, por que será que Jó fez isso? Por que será que Jó explodiu de adoração a Deus? Ele se prostra e adora ao Senhor. Eu queria pensar com você sobre isso no próximo encontro. Por que Jó explodiu de louvor a Deus? Porque em meio a essas tragédias que aconteceram na vida de Jó, de forma contínua, Jó adora a Deus. O meu louvor a Deus não pode ser resultado de coisas boas só. O verdadeiro adorador adora a Deus quando tudo está ruim, quando tudo está mal. E eu queria pensar com você depois, por que Jó fez isso? Quais eram os motivos que ele tinha para adorar a Deus? Esses dias alguém mandou uma música para mim que dizia o seguinte: se você perdeu tudo nessa vida, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. E é verdade. Jó perdeu tudo nessa vida. Mas o elo entre Deus e Deus, entre ele e Deus, ele não perdera a fé. Então que o Senhor nos ajude. O Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, aquece o nosso coração. Se estiver frio, se estiver distante, se estiver preocupado, triste, Senhor, coloque em nós louvor.
porque o Senhor é merecedor. Independente das circunstâncias dessa vida, independente das perdas dessa vida, independente das tragédias que podem se abater sobre nossas vidas, coloque em nós, Senhor, o verdadeiro louvor. Eu sei que não é fácil, é difícil, é complicado, mas só quem faz isso é quem entendeu quem verdadeiramente Deus é. Então nos ajuda. No nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, queridos, nós já teremos trabalhos aqui de forma presencial. De 7 às 8 teremos estudo bíblico. Vamos continuar estudando o livro de Jonas. E domingo, primeiro domingo de abril, nós estaremos aqui às 13h15 da tarde para termos um culto. Teremos a ceia do Senhor. Nesse novo protocolo aí, nesse novo decreto, a gente só pode se reunir até 5 horas da tarde. Então nós vamos seguir aí o protocolo, tá bom? E aí eu queria continuar pedindo a vocês, continue vindo com máscara, use álcool gel, higienize as mãos. Vamos continuar tomando as medidas necessárias. Nós, como igreja, não podemos ser irresponsáveis. Nós temos que fazer a nossa parte sim, porque o momento é caótico, o momento é complicado. Então, domingo, 13h15 da tarde, estaremos aqui todos reunidos no nome de Jesus, para participarmos da ceia do Senhor. E quinta-feira agora, essa semana, que começa hoje, nós estaremos tendo estudo, de 7 às 8 horas, tá bom? Então, Deus abençoe, boa noite e fique na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecado. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontro, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso, para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Fui cego e agora
posso ver, perdido e me encontro. Sublime, Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Consagra agora posso ver, perdido e me encontro. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecado.